Continuando com o nosso projeto Show das Crianças, nessa aula eu vou ensinar vocês a criar a função para pular a pergunta. Mas antes a gente vai trazer a pontuação atual, né, caso você erre, né, lembre que ficou na última aula, se você errar, ele vai trazer aqui no Message Box, que fica como uma atividade para vocês criar uma tabela no banco para colocar um ranqueamento depois, isso eu não vou fazer, mas você com esse conteúdo vai ser o suficiente, tudo que você aprender nesse canal, você vai conseguir criar uma tabela de ranqueamento nesse projeto, tá? Então, se você conseguir, eu quero que você mande para mim, né? Isso aqui não é difícil fazer e no final desse projeto eu vou fazer ele completo. E eu quero que você, no final, crie a tabela de ranqueamento, né, para saber quem fez a maior pontuação. Então, vamos colocar aqui um else. Se eu errar, aqui, no caso, iria a função. Então, a gente vai passar apenas um message box. Então, para aproveitar, eu vou colocar aqui, ó, resposta errada. Eu vou colocar aqui esse message box. Para ele pular uma linha e colocar a sua pontuação foi aqui um self.errar, que é a nossa variável, e colocar um F de formatação de strings para a gente poder utilizar variáveis dentro do texto, tá? Então colocamos aqui o valor na nossa variável, mas lembre-se que a nossa variável errar é calculada com o número de perguntas. Então quando a gente erra, a gente zera ela. Então a gente precisa inverter isso daqui. Vamos vir aqui e colocar apenas aqui para zerar a pergunta antes do cálculo da pontuação, senão não vai dar certo. E agora que a gente fez, a gente vai executar e ele vai mostrar na tela qual é a minha pontuação atual. Então vou dar um stop aqui e a gente vai iniciar novamente. Vamos iniciar o nosso jogo. Aqui, jogar, novo jogo, criar. Aqui a gente vai colocar errei 15 pontos, tá? Você pode colocar 15 pontos e aí você pode, nessa etapa, criar uma tabela no banco onde ele vai armazenar o nome do usuário. Aí você cria, né, de acordo com o que você queira e mostrar quem fez a maior pontuação, né? Então foi de 15 pontos. Isso aqui é o suficiente para ele mostrar a pontuação atual e você já saber brincar com as pessoas aí da sua residência, tá? Agora a gente vai fazer a função para poder pular a pergunta. Essa função a gente vai criar, colocar ela aqui, ó, def pular. Então se você já consegue fazer, pause o vídeo e tenta fazer. Então a gente vai receber o número de pulo. Aqui é o momento. Tá? O que a gente precisa fazer? Primeira coisa, checar, né, a quantidade de pulos. Então, foi igual a 1. Então, o nosso botão de pular, o primeiro botão, ele vai ser... A gente tem direito a 3 pulos, então a gente vai desabilitar o botão. Self btn false. Então ele vai colocar aqui como falso para mim, tá? Eu vou desabilitar o botão se o pulo for igual a 1, o primeiro botão vai ser desabilitado. E aí eu vou checar agora, assim sucessivamente, se o pulo for igual a 2. 2 e o 3. E aí ele também será... Então elif 2 e 3. Aí vai ter o pular e o outro vai ser pular 2 e o pular 3 vai ser desabilitado. Eu tenho direito a 3 pulos aqui de perguntas. E aí eu vou pedir para ele selecionar uma nova pergunta. Selecionar
uma nova pergunta. Então, se a primeira vez que eu clicar no botão, ele vai selecionar a nova pergunta, vai desabilitar o primeiro botão. Quando eu clicar no segundo botão, ele vai selecionar uma nova pergunta e também vai desabilitar aqui o nosso botão de pular. Mas antes a gente tem que chamar através do botão, né? Senão ele não vai funcionar, a gente vai executar, a função vai ficar aleatória. Então a gente vai criar aqui, chamar através dos botões. Então a gente pode ir aqui no nosso init e vamos colocar aqui pular. Então aqui vamos comentar para ficar, para você entender, depois achar no código as funções. Então aqui pular. A gente vai chamar os botões self.btn, pular.clicked.connect, e aí a gente vai chamar a função lambda e vamos chamar self.pular, senão ele vai chamar executando, então a gente só quer que execute quando clicar no botão self.pular, e aí vamos passar aqui o que vai ser o argumento 1, que o pulo vai ser igual a 1. E aí os outros vão ser iguais. Então, pular 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. Só que a gente precisa mudar também o nome do botão. Colocar o nome do botão, isso aqui é muito importante. Antes que você pergunte, o nome do botão você criou no Qt Designer lá nas primeiras aulas. Então, o nome que você colocou lá é o nome que você vai utilizar aqui. Se você colocar um nome diferente do meu, e se você estiver colocando igual, vai dar um erro. Então, preste muita atenção no nome que você colocou no Qt Designer. 2 e o 3. Agora sim, vamos testar para ver se funcionou nossa função de pular o jogo. Vamos lá. Clicando aqui, iniciar, jogar, novo jogo. E agora a gente vai pular uma vez. Pulamos. Ele desabilitou aqui o botão, ó. Eu não consigo pular mais. Pulou 2, pulou 3, eu não tenho mais nenhum pulo, né? Então aqui ele funcionou. Uma coisa que a gente pode melhorar é mudar a cor aqui da formatação do pulo. Então a gente também pode fazer isso para a gente ver que já está desabilitado aqui, ó. Eu não consigo pular mais uma vez, eu usei 3 pulos, então a função ela está sendo executada. Para a gente alterar a cor de fundo, a gente pode ir na própria função. Então vamos lá na nossa função que a gente criou de pular e vamos alterar aqui a formatação dela. Lembre que a formatação você coloca lá no Qt Design, mas você pode alterar a formatação quando você bem entender através do código. Então como que a gente faz isso? Self.btn pular, e aí vamos colocar set style sheet sheet. Lembrando que ele é case sensitive, então você precisa colocar as letras maiúsculas e minúsculas de acordo, senão ele não vai funcionar e depois você vai fazer uma pergunta falando que não funcionou. E agora a gente vai passar aqui que é um keyPushButton, então é um keyPushButton que a gente está usando. keyPushButton, também letra maiúscula e minúscula. E agora a gente vai passar a nossa formatação. Qual que é a formatação aqui? É o background color que a gente vai mudar. Então, background tracinho color. E aí eu vou passar aqui um RGB, red, green, blue, para quem não sabe, que é vermelho, verde e azul, que formam todas as cores. Então a gente vai passar aqui o tom de cada um. Então, RGB, red, green, blue. E aí a gente vai passar aqui um 148, que é um cinza. Agora, quando a gente mudar, ele vai mudar para um cinza. E a gente vai colocar isso para cada um deles, né? Então a gente vai copiar e colar para a gente ser produtivo. Copiar e colar. E aí a gente vai ter apenas o nome do botão. Cada um 3. Esse aqui é o botão 2. Agora, quando a gente executar a função de pulo, provavelmente ele vai funcionar novamente, porque a gente já viu que ela funcionou no nosso teste. Agora ele vai alterar a cor de fundo do botão. Então, o novo jogo, confirmar que é um novo jogo. Eu vou pular uma vez, ele já desabilitou aqui, ó. Não consigo clicar mais. Pulei mais uma vez. Pulei a terceira vez e agora não tenho mais direito a pular. Ou eu respondo, ou eu seleciono cartas ou placas, né?
Então eu vou fazer essas duas funções, que é o convidados e cartas. Na próxima aula eu vou mostrar para você como você faz a função aqui de chamar os convidados. Então aqui nessa aula é isso, você aprendeu como fazer a função para pular e aprendeu mais um recurso do Qt, que é desabilitar um botão quando a gente precisa executar apenas uma vez. Veja que se você está procurando a aplicabilidade desse recurso, aqui é uma delas, tá? Então aqui a gente desabilitou, tem o direito a 3 vezes e está resolvido, tá? Na aula seguinte a gente continua, espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, deixe seu like, deixe o comentário que você está achando desse projeto e a gente continua na aula seguinte. Até logo!